Boa noite. Existem muitos acontecimentos do mundo que são inexplicáveis. Só quem vivencia situações sobrenaturais sabe o quão presente eles são em nossas vidas. Meu nome é André Mota e moro em São Paulo. Uma vez, quando eu estava noivo da minha esposa, viajamos para passar um final de semana prolongado em uma cidade do litoral de Santa Catarina. Recebemos indicações de um amigo que já tinha visitado a cidade e quando chegamos lá descobrimos que era um verdadeiro paraíso, com belas paisagens naturais, atrações noturnas e uma linda praia. Porém, nosso erro foi não fazer uma reserva em uma pousada, acreditando que haveria vaga. Infelizmente, devido a uma festa anual na cidade, havia muitos turistas e não conseguimos encontrar uma vaga em nenhuma das pousadas que visitamos. Nossa decepção foi bem grande. No entanto, em uma das pousadas, um rapaz na recepção nos ofereceu uma casa de veraneio por um preço semelhante ao das pousadas, com a diferença de que teríamos que preparar as refeições, mas isso não seria um problema para nós. Ele nos forneceu um endereço e, como a cidade é pequena, encontramos facilmente o local indicado. Ao chegarmos, fomos recebidos por uma senhora que nos informou sobre uma casa vazia, localizada no centro da cidade, a menos de 200 metros da praça principal, onde aconteciam eventos noturnos. Conseguimos acertar o valor da estadia e acompanhamos a senhora até a casa, que estava limpa e organizada, com móveis e eletrodomésticos, bem completa mesmo. Depois de nos instalarmos na casa e tomarmos um banho, saímos para explorar a cidade. Já era por volta das 7 da noite e ficamos na rua até por volta da meia-noite. Mas como eu havia dirigido desde São Paulo, comecei a ficar cansado e decidimos voltar para casa. Assim que chegamos, deitei na cama e caí no sono imediatamente. No outro dia de manhã, acordei e fui à padaria comprar alimentos para o café da manhã. Comprei pães, queijo e leite, entre outras coisas. Como sou bom na cozinha, preparei tudo e mais tarde minha noiva acordou e nós dois tomamos café juntos. Durante o café, ela me perguntou se eu havia escutado barulhos de passos e vozes na noite anterior. Respondi que não, mas ela disse que teve a sensação de que alguém estava conversando ao redor da casa. Eu sugeri que poderia ter sido algumas pessoas passando pela rua, que era bem movimentada, mas ela insistiu que o barulho parecia vir do fundo da casa. Após tomar café, fui ao banheiro para escovar os dentes, quando percebi que havia uma porta entreaberta do lado do banheiro. Fiquei curioso e decidi dar uma olhada. Acendi a luz e entrei naquele quarto. E vi que havia uma cama, um roupeiro e uma estante de madeira com várias bonecas. Todas estavam arrumadas como se estivessem sentadas em duplas, uma de frente para a outra. Quase todas as bonecas eram do mesmo tamanho. Achei estranho e imaginei que elas eram para que, quando alguma família alugasse a casa e fosse com crianças, as crianças pudessem brincar com elas. Eu chamei Daniela, que é a minha esposa, para ver o quarto de bonecas e ela ficou surpresa ao entrar. Ela sentiu um arrepio e nós saímos para aproveitar o dia na praia. Mais tarde, estacionei o carro na frente da casa e quando olhei para dentro, tive a sensação de que alguém estava nos observando pelo canto da janela. No entanto, ao fixar minha vista, só vi a cortina e senti um arrepio. Decidi não compartilhar esse fato com minha esposa. Quando ela foi tomar banho, verifiquei todos os lugares da casa e não vi ninguém. Acreditei que minha mente estivesse me fazendo ver coisas mesmo. Mas quando fui até a cozinha para tomar um copo de água, Daniela me perguntou o que eu havia dito, pois ela não tinha entendido. No momento eu hesitei e respondi que já estava indo tomar banho. Quando passei pelo quarto de bonecas, puxei a maçaneta e fechei a porta. Entrei no banheiro, mas quando estava lá com Daniela, ouvi um ranger na porta. Eu me enrolei na toalha e percebi que a porta do quarto das bonecas estava entreaberta, novamente. Eu nunca fui uma pessoa covarde, mas naquele momento um frio na nuca percorreu minhas costas e até os meus pés. Tentei pensar melhor e imaginei que a maçaneta devia estar com algum problema e não tinha fechado direito mesmo. Talvez um vento tenha empurrado a porta, fazendo ela abrir.
Pouco tempo depois, nos arrumamos e fomos para a praça onde estava acontecendo alguns eventos. Ficamos lá até tarde e acredito que já devia ser mais de 2 horas da manhã quando voltamos para casa. Quando entramos, percebemos que algumas coisas não estavam como havíamos deixado antes de sair. A TV estava ligada, um pacote de pão aberto na cozinha e eu me lembrava de tê-lo deixado fechado na mesa. Além disso, as toalhas do banho não estavam dobradas como havíamos deixado. Daniela acreditou que alguém pudesse ter invadido a casa, então correu para o quarto para verificar nossas coisas. No entanto, nada havia sido roubado ou sumido. Revistamos todos os cômodos da casa, mas não havia sinais de arrombamento ou qualquer indício de que alguém tivesse estado lá quando estávamos fora. Nós nos sentamos no sofá da sala e tentamos compreender o que estava acontecendo. Decidimos que no dia seguinte iríamos devolver a chave para a proprietária e procurar por uma vaga em outra pousada. Se não encontrássemos, iríamos para uma cidade próxima e depois retornar para São Paulo. Deitei-me, mas após aquela meia hora eu ainda não estava conseguindo dormir. Foi então que vi algumas luzes fracas e me levantei para verificar se havia alguém na rua. Abri a janela, mas não havia ninguém por perto. Decidi não acordar minha noiva e fui na direção da porta do quarto. Ao abri-la devagar, vi no final do corredor 2 crianças pequenas, com um pouco mais de meio metro de altura. Minha respiração acelerou no momento em que percebi que a porta do quarto das bonecas estava aberta. Não sabia o que fazer, mas ao invés de agir com bravura, tranquei a porta do quarto e me sentei na cama, trêmulo. Daniela acordou assustada, querendo saber o que estava acontecendo. Eu tentei mantê-la calma, mas nem mesmo conseguia controlar meu próprio medo. A noite foi muito tensa, com barulhos vindo de todos os lados. Parecia que as coisas se moviam, conversavam entre si e davam risadas. Muitas vezes eu podia ver a sombra por baixo da porta, como se algo estivesse parado na frente dela. Nem em meus piores pesadelos eu poderia imaginar que algo assim pudesse ser real. Quando o sol já estava surgindo, ouvimos batidas na porta do quarto. Uma voz aguda chamou o meu nome e o de Daniela. Eu e minha noiva ficamos abraçados na cama e acabamos cochilando. Depois de um tempo, ouvimos conversas na rua em frente à nossa casa, então eu abri a janela do quarto. Já deviam ser cerca de 7 da manhã. Eu acordei minha noiva e pedi que ela ficasse no quarto enquanto eu verificava o possível dano causado pelas coisas. Eu passei pelo corredor e fui direto para a cozinha. Quando cheguei lá, encontrei tudo arrumado e organizado, não havia um único copo fora do lugar. Fui até a sala e também encontrei tudo em ordem. Chamei por Daniela e quando ela viu que tudo estava em seu devido lugar, quase entrou em pânico. Por fim, visitamos o quarto de bonecas, que estava exatamente como havíamos encontrado. Entregamos as chaves da casa para a proprietária e ela perguntou se gostamos do lugar. Ofereceu outras casas, mas um pouco mais afastadas. Naquele momento, eu não soube o que responder e apenas disse que precisávamos voltar para São Paulo devido a um contratempo. A proprietária agiu com naturalidade, como se não soubesse de nada. Até hoje, tenho dúvidas sobre se aquilo realmente aconteceu ou se foi uma espécie de história por parte da minha mente e da minha noiva, porque foi muito esquisito. De qualquer forma, não voltei mais àquela cidade e se algum dia passar por lá, quero manter a distância segura daquela casa e daquele quarto de bonecas.